Olá, amiguinho, amiguinha. Tá desesperado, né? Tem prova amanhã e não estudou nada e tá tentando achar um videozinho sobre gametogênese? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre gametogênese, que nada mais é do que a formação dos gametas. Nessa nossa mini aula de hoje, nós vamos aprender a gametogênese masculina dos seres humanos, que é chamada de espermatogênese, e a gametogênese feminina, que é chamada de ovogênese ou ovulogênese. Claro que para você entender gametogênese, primeiramente, você que é jubialuno, né, que está aí estudando com o professor Jubilu, você tem que entender um pouco de meiose, que é uma divisão celular que a gente vai revisar agora. Para aprender meiose, eu quero que você dê uma olhada apenas no retângulo cor de laranja. Ah, mas eu sou daltônico. Então olha para o retângulo da tua direita, meu amigo, onde está escrito meiose. A meiose, a própria palavra já está dizendo, a célula vai sofrer uma divisão em que haverá uma redução do número de cromossomos ao meio. Então olha só, essa célula aqui tem 4 cromossomos duplicados. Ao final você terá 4 novas células com metade do número de cromossomos, 2. Então, isso aqui são 4. No final, eu tenho 2. Detalhe, nos seres humanos, essa célula com 4, que a gente está representando pelo símbolo 2N, 2N significa diploide, tá, moçada? Então, no caso dos seres humanos, essa célula que aqui tem apenas 4 cromossomos, ela terá 46. Quando eles fazem meiose, o que vai acontecer? Eles vão se dividir, essa célula se divide e vai formar 4 novas células haploides, que eu represento pelo símbolo N. No caso dos seres humanos, essas células haploides, elas vão ter 23 cromossomos cada uma. Não esqueça, por que eu estou te mostrando a meiose? Porque o gameta ele vai se formar assim. Certo? O espermatozoide, que vai ser essas 4 células do final, por exemplo, ele vai se originar de uma célula como essa aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse agora. Por isso que é importante que, para que você possa entender gametogênese, você tem que ter um domínio muito bom de meiose. Facinho meiose? Agora, sem perder tempo, já que você entendeu a meiose, vamos para a espermatogênese, que é a formação do gameta masculino, o famoso espermatozoide. Bora lá? A espermatogênese, moçada, ela vai ocorrer no saco escrotal do homem. Então você pode ver o desenho aqui dentro do saco escrotal de um homem, um ser humano, né, um machinho. Aqui nós podemos visualizar o testículo e dentro do testículo, se você reparar, tem um monte de tubo, que são os túbulos seminíferos. É dentro desse tubo, moçada, que ocorre a formação do espermatozoide a uma temperatura de 34 graus Celsius. É por isso que quando está frio, o teu saquinho, meu querido, ele fica pequeno, né? Ele some, desaparece, você não consegue mais achá-lo. Por quê? O saco vai diminuir para encostar o testículo no corpo e aumentar essa temperatura que está mais baixa. Ela está abaixo de 34 graus Celsius. No verão, para dar uma refrigerada no testículo, para que ele continue com 34 graus Celsius, o saco escrotal ele cresce, fica uma baga, fica gigante, você fica parecendo um sapo-boi, justamente para dar essa resfriada, porque o espermatozoide só se forma a 34 graus Celsius. Bom, mas você está aqui, na verdade, não para saber de tamanho de saco, e sim para saber como é que se forma o espermatozoide aqui dentro dos túbulos seminíferos que ficam no testículo. Sabe o que eu fiz, meu querido? Eu peguei aqui o túbulo seminífero e cortei. Olha ele bem grandão aqui para você. Esse tubinho bem grandão aqui para você. É aqui dentro que acontece a formação do espermatozoide. Eu não estou satisfeito. Eu peguei esse tubinho, fiz mais um corte nele e botei aqui, ó, maior ainda para você. Você, jubialuno e jubialuna querido, você já está vendo aqui, ó, as células que estão se dividindo por meiose para formar o espermatozoide. Resta saber o quê? Que células são essas
e quantos cromossomos elas vão ter ao longo da formação do espermatozoide. Então, a primeira célula que eu gostaria de falar para você é uma célula chamada de espermatogônia, que está aqui, ó. A espermatogônia ela é a matriz, ela é a mãe do espermatozoide. E ela vai começar o processo de formação do espermatozoide, ela vai começar a espermatogênese diploide, ou seja, nos seres humanos com 46 cromossomos. Primeira coisa que essa bichinha tem que fazer, ela vai crescer. Uou! Olha ela crescendo aqui, ó. Aqui são duas espermatogônias, tá? Então essa daqui ela cresceu. Quando ela cresce, moçada, ela mantém a quantidade de cromossomos. Ela vai continuar com 46 cromossomos. Só que ela vai passar a ser chamada de outro nome. Essa célula passa a ser chamada de espermatócito primário. E essa fase de crescimento da espermatogônia para se transformar em espermatócito primário é chamada de fase de crescimento, né? Coisa óbvia. Agora, você que é sinistro, você que vai fazer aí vestibular em Harvard, Yale, Oxford, vestibulares concorridos, medicina, 50 mil por vaga, você pode estar me perguntando, mas Jubijubão, por que a espermatogônia tem que crescer antes de começar a se dividir? Porque é nessa fase que ela está acumulando energia para poder fazer a meiose. Bora fazer a meiose? Então, olha só. Quem faz a meiose é o espermatócito primário. Ele que vai começar a divisão. Então, olha só. Ele vai fazer a meiose 1. Uou! Quando ele faz a meiose 1, o espermatócito primário vai formar duas novas células. Repare agora que elas são haploides. Elas são N. Isso significa que nos seres humanos elas já estão com 23 cromossomos. E claro que elas já estão também recebendo um novo nome. Essas duas células formadas serão chamadas de espermatócitos secundário. Bom, já fizemos a meiose 1, o espermatócito secundário, os dois que nós formamos aqui, eles vão fazer a meiose 2. Uou! Olha aqui a meiose 2, moçada. Quando eu tenho a meiose 2, eu vou formar 4 novas células, que agora serão chamadas de espermátides, certo? Essas espermátides, a formação dessas espermátides, eu vou chamar de fase de maturação. Só falta agora nós formarmos os espermatozoides. A formação, a transformação das espermátides em espermatozoides ocorre por um processo chamado de espermiogênese. Maravilha? Então, perceba que no caso da espermatogênese, uma espermatogônia vai se transformar em 4 espermatozoides. Maravilha? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha na formação do óvulo. A ovulogênese é a formação do óvulo. Ela é muito parecida com a formação do espermatozoide. Então, no espermatozoide, para formar o espermatozoide, você viu que nós tínhamos uma célula chamada espermatogônia. Aqui muda o nome, é uma ovogônia. Essa ovogônia, gente, igualzinho que você acabou de aprender, ela também vai ter 46 cromossomos e a primeira coisa que ela vai fazer é crescer. Quando ela cresce, ela se transforma em ovócito primário, mantendo a quantidade de cromossomos, que no caso dos seres humanos, continua sendo 46. Essa fase a gente vai chamar de fase de crescimento, sem segredo. Bom, essa célula que foi formada, que cresceu, ela recebe esse nome, ovócito primário. E agora ela vai fazer a meiose 1. Quando o ovócito primário faz a meiose 1, ele forma 2 novas células, mas apenas uma será o ovócito secundário. Essa é a grande diferença em relação à espermatogênese. Na espermatogênese, um espermatócito primário formava 2 espermatócitos secundários. Aqui não. O ovócito primário, ele forma um ovócito secundário, que é a célula escolhida para se transformar em óvulo, e a outra célula ela não vai se transformar em óvulo, e ela vai receber o nome de glóbulo polar. Repare, gente, que na verdade é esse ovócito secundário que vai ser liberado na tuba uterina da mulher
para ser fecundado pelo espermatozoide. Caso o ovócito secundário seja fecundado pelo espermatozoide, a meiose 2 vai proceder. E aí você tem a formação do óvulo, como você está vendo aqui, a formação do óvulo e a formação de 3 glóbulos polares, que tem como função, basicamente, nutrir o óvulo e depois eles serão descartados. Esse é o grande esquema, é o que você tem que tomar cuidado, meu querido. Lembrem-se, mas perceba que na mulher, uma ovogônia forma um óvulo. E esse óvulo só é formado se o ovócito secundário for fecundado, ou seja, se encontrar com o espermatozoide. Senão não vai acontecer nada. Já no homem, né, você tinha uma célula só, a espermatogônia, formando 4 gametas no final. Maravilha? Entendeu? Então, até a próxima. Tchau, amiguinho!